para nossa general. Gravando Clube M3, um brinde do sucesso, da prosperidade, da saúde divina. Só brinda quem acordou para vencer. Quem não acordou para vencer, não brinda. Vamos para cima. E Glauco já está correndo. Esse homem não para de correr. Esse homem é Forrest Gump. Meu Deus do céu, esse cara é focado demais. Gente, com vocês, para ministrar para nossos corações hoje, Josiane França. O microfone é seu, a sala é sua. A sala é sua e você é de casa. Tamo junto. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vamos orar, porque o coração está acelerado para ele se acalmar. Oh, aleluia. Pai, te damos graças. Te damos graças porque você é bom. Te damos graças porque você é nosso Deus. Te damos graças porque você é nosso Pai. Te damos graças porque você é o nosso protetor, provedor, o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafá. Oh, obrigado, nosso Jeová Sabaoth. Aleluia. Você é o Senhor dos Exércitos, Pai. Obrigado por este dia que o Senhor fez para cada um de nós, para que nele nós possamos nos alegrar, para que nesse dia nós possamos te render louvores a Ti. Pai, obrigado não é sobre nós, mas é sobre você em nós e através de nós. Obrigado por seu infinito amor. Obrigado, Pai, porque jamais, por mais que nós acheguemos a você, jamais nós vamos compreender o seu grande amor, mas nós vamos vivê-lo, Pai, na intensidade a cada dia, no nome de Jesus. Espírito Santo, nos conduz nesta manhã. Abre os nossos ouvidos espirituais para compreender aquilo que está programado para vivermos nestes dias aqui na Terra. Obrigado porque nós vamos apresentar o nosso corpo irrepreensivelmente naquele dia a Jesus. O corpo, a alma e o espírito. E é por isso que nós estamos aqui, nesta comunidade, nos organizando, tratando, melhorando a cada dia o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Obrigado, Pai. Te rendo louvores e tudo que acontecer aqui, o Senhor recebe, Pai. Recebe a glória no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Estamos no clube. Significa dizer que todos nós fizemos a mentoria. Aqui alguém é de alguma turma, eu sou da turma 11, fui da turma 11. Isso aconteceu em abril e maio de 2024. Eu cheguei aqui nesse lugar cega, sem saber o que realmente iria acontecer, mas eu cheguei aqui e aqui eu vou dizer uma coisa, pelo amor de Deus, eu sou esticada. Eu não quero saber, mas olhe, para que eu fui colocar lá no time dos 12? Martinha, eu estou olhando para você e vou repetir a frase. Se não for desafiador, não tem graça. Para que eu fui dizer, cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz, porque você vai beber, vai viver do que diz. Eu disse isso essa semana mesmo, ou foi a semana passada. Se não for desafiador, não tem graça. Pois bem, cá estou eu agora pagando pelo que disse. Simplesmente recebi o convite ontem para hoje estar aqui. E olhando para aquilo que eu estou vivendo, era para eu ter dito um não. E se eu tivesse dito um não, estava tudo bem. Por quê? Porque eu aprendi que nessa mentoria a gente também pode dizer não. E aí eu fiquei pensando e o não estava fortemente para ser dito. Mas aí o amigo, consolador, conselheiro, ajudador, Espírito Santo disse, você não vai dizer não, porque o que você vai falar, você está vivendo. E aí, o que é que a gente faz? Aí a gente se cala, né, e obedece, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que é que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos tratar aqui do que é ensinado nessa mentoria. Nós vamos tratar aqui aquilo que nós somos ensinados a viver. E vai ser sobre o livro de hábitos atômicos.
mais uma vez, cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala, você vai provar, você vai comer. E aí eu estava dizendo num certo dia aqui na aula que esse ano já é a terceira vez que eu estou lendo esse livro. Só que agora eu estou lendo esse livro de uma forma diferenciada quando eu li a primeira vez na mentoria. Na mentoria, eu ouvi Tati lendo, então eu li também, porque quando você ouve uma pessoa lendo, você está lendo junto com ela. Né? Aqui mesmo na minha câmera está a minha amada Esté, que para mim ela nunca vai ser Lady Mar. Ela sempre vai ser a minha Esté. Por que ela vai ser sempre a minha Esté? Porque ela lê um livro sobre Esté. Então, o livro e a fisionomia dela me gravou e eu registrei no meu cérebro. Então, toda vez que fala Lady Mar, o gatilho vem, o livro de Esté. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do livro de Hábitos Atômicos. Então, eu ouvi Tati lendo, então eu li também. Eu li primeiro por uma obrigação. Por que por obrigação? Porque na mentoria diz que nós temos que ler o livro O Milagre do Amanhã e Hábitos Atômicos. E aí eu comprei esse livro naquela época, em 2024, e eu li, entendi algumas coisas, outras coisas não. E quando foi em 2025, o Senhor mandou eu ler, porque eu precisava ler, li, aprendi já mais algumas coisas. E quando foi esse ano, agora, no mês de abril, no início do mês de abril, eu estava no Instagram e vi uma mulher falando sobre hábitos. Perdão. Uma professora falando sobre como desenvolver o hábito da leitura. Na hora, o cérebro disse assim: você não precisa fazer esse curso, porque você já criou o hábito da leitura. Mas aí, cuidado com o que a sua mente vende, que é assim que Laura fala. Cuidado com o que a sua mente está vendendo para você. E eu disse, é mesmo, eu já tenho o hábito, eu criei o hábito da leitura. Mas aí ela faz a propaganda do livro Hábitos Atômicos. Eu disse, não, eu preciso agora fazer esse curso, porque se a base desse curso é hábitos atômicos, vai ter coisas que vai me acrescentar, que vai me agregar. Então, o curso de como desenvolver o hábito pela leitura ela pega totalmente o livro baseado de hábitos atômicos. E aí ela fala sobre sistema, ela fala sobre metas. Aí eu dizia para mim, está no livro. Está no livro. Então, tudo que essa professora vai falando está no livro. Então, isso que foi que aconteceu comigo. Reforçou o conhecimento, reforçou o meu hábito, e isso está me deixando cada vez o que melhor. Então, por que eu falei isso? Aí a nossa amada mentora, que eu amo todos os três de coração, não tem uma distinção de quem eu amo mais ou quem eu amo menos, porque cada um deles, no seu lugar, na sua posição, Rafa vem com a sua forma de ser, Laura com a sua forma de ser, e Tati com a sua forma de ser. São três peças que, juntando, formam um bom quebra-cabeça que vem nos ajudar. Então, o que é o que eu quero dizer com isso? Se eu olhar para trás, quem era Joséane em 2024, não é essa Joséane que está em construção em 2026. A Joséane de 2024 não abriu a câmara nos primeiros dias da mentoria. A Joséane de 2024 passou toda a mentoria caladinha, sem abrir a boca. Mas os mentores, você que não abriu o microfone, fale. Eu dizia, falo, e eu dizia para mim, falo nada, Deus me livre. Fala, mas no último dia, aí Rafa disse assim, você que não falou, hoje é sua oportunidade. E aquilo ali, aquela oportunidade, quando ele falou, a palavra dele entrou dentro de mim de uma forma que eu digo, vou falar. Por que eu vou falar? Porque assim, você precisa romper. E aí, verdadeiramente, eu rompi, porque eu falei. E a partir dali é interessante, porque no livro de Hábitos Atômicos, ele fala que uma pessoa dá 100 marteladas
e nada acontece, e nada muda. Mas está lá, a primeira batida, a segunda batida, a terceira batida, chegou na 100ª batida e aparentemente nada mudou. Mas quando dá a 101ª batida, a pedra se rompe. A pedra se rompe. Então, na minha mentoria da minha época, de 2024, eram 60 dias. Então, eu passei 59 dias ouvindo, abra a câmera, fale, fale, fale. E eu, não. Mas no dia 60, que estava fechando a mentoria, eu rompi. Ali foi a minha primeira pequena mudança. O nome do livro é o quê? Hábitos Atômico. Atômico, uma partícula, pequenininho. Então, ali foi a minha primeira pequena quebra, rompimento. E aí eu continuei, turma 12, 13, e etc, etc, etc. Cheguei na 23. Hoje, eu não tenho a dificuldade de falar. Isso não significa dizer que aqui as carnes não estão tremendo, sim, estão tremendo. A mente, eu estou aqui paralisando ela com algumas coisas que ela está querendo me sinalizar, mas eu não vou deixar. Por que eu não vou deixar? Porque eu rompi. E aí, eu estudando, e é interessante, porque uma coisa vai puxando a outra. E quando eu estava estudando esse de ontem para cá, e eu peço perdão, o estudo foi muito pouco, eu tinha coisas que eu não poderia deixar de fazer, eu tinha que ir para um médico com o meu esposo, mas mesmo assim eu comecei a ouvir. Olha a importância de você ouvir. Coloquei, estava lá no médico, no consultório, botei o fone de ouvido e comecei a ouvir o audiobook de Hábitos Atômicos. E eu comecei a ouvir. Eu digo, meu cérebro, receba as informações. E aí eu consegui escrever algumas coisas. Então, o que foi que eu escrevi? Você que já leu esse livro de Hábitos Atômicos, e eu creio que todo mundo já leu, ler não é só você pegar o livro, não, eu só li porque eu li, eu peguei o livro. Não, se você ouviu, você leu. Deixa eu dar uma dica também. Quando você estiver ouvindo a leitura, se for pelo YouTube, tem lá uma parte assim, transcrição. Você acompanha a pessoa ouvindo e acompanha a letra. Se você quer acompanhar a letra, a frase, vai estar na transcrição do vídeo. E aí você vai ouvindo e lendo. Porque se ainda você está limitado, eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo, se eu estou limitada a eu ler as letras, as palavras, hoje eu já consigo, eu não mais escuto um audiobook, um audiolivro, eu não preciso mais da transcrição, porque muitas vezes eu fecho até meus olhos e fico ouvindo palavra por palavra canalizada. Hoje eu escuto um livro, lavando uma louça, varrendo uma casa, passando um pano, lavando o banheiro. Aí você pode pensar assim, mas você consegue? Eu estou forçando ao meu cérebro a trabalhar a meu favor. Eu trabalho fazendo um serviço, tem coisas que quando eu perco, na hora da leitura, o que é que eu faço? Eu paro, volto, escuto e continuo. Paro, volto e continuo. O que é que acontece? O cérebro, ele vai captando. Então, se você já leu esse livro, você vai ver algumas coisas que você vai... Eita, mesmo, está no livro. Eita, mesmo. Então, a repetição, ela é importante para você absorver. Uma criança, ela não nasce falando, mas já observou que um bebê, a mãe ficou, o papai, diga mamãe, diga mamãe. Aí o pai diz, diga papai, diga papai. Aí se for uma avó, diga vovó, diga vovó. E o bebê não diz nada. Ele não diz nada, mas o cérebro dele está captando, o cérebro dele está absorvendo. Aí a mãe vai e vai ensinando. Um bebê não sabe tomar água. O bebê não vai pegar o copo, não vai pegar a mamadeira, mas a mãe vai ensinando. Quem está lá cuidando daquela criança vai cuidando. Os primeiros passos. Então, a repetição. Lembra que aí Laura faz, faça assim. Lembra que quando ela fez isso a primeira vez, para que isso? Eu parei de dizer para que isso.
Aqui nós temos um pastor que ele gosta de brincar, e ele assim, essa palavra para quê? Isso é um demônio que está lhe atrasando. E aí Lora fica, é por repetição, e é por repetição. Não foi Lora que criou isso. Isso está nos psicólogos. Então, vamos voltar para aqui. Eu vou misturando o que eu estudei com a nossa prática do dia a dia que a gente tem aqui no clube e também nas aulas da mentoria. Então, o que o M3 ele faz? Ele pega a nossa mão e nos conduz num caminho. Ele nos conduz, mas é eu e você que faz o nosso caminho ser construído. Cada um aqui tem o seu caminho é o seu caminho, o meu caminho é o meu caminho. E eu decidi, ou seja, eu me determinei a construir o meu caminho. Você também é capaz de construir o seu caminho com as informações que você recebe aqui. Só que eu cheguei a um ponto que agora não é só mais as informações que eu recebo de Rafa, de Lora e de Tati. Eu agora estou em busca de mais, porque, por exemplo, na mentoria, Lora fala que ela já foi gorda, que aos 24 anos ia morrendo, e fez de tudo. Ela não tomou o Monjaro, porque naquela época não tinha, mas ela tomou outras coisas que faziam com que a mente dela entendesse que ela podia emagrecer. Mas ela ia chegando à morte, e ainda ela conclui uma frase, toda vez ela diz, e ia morrer sem Cristo. Toda vez que ela fala, ela está dizendo para ela mesma que ela ia para um lugar de sofrimento. Mas ela hoje tem uma eternidade. E isso podia ter ficado só para ela. E aí a bondade do Senhor entra em ação e nos traz para perto. A bondade de Deus, como muitas pessoas dizem assim, eu orei a Deus, eu pedi por uma resposta. A sua resposta está aqui. A sua resposta está aqui para quê? Para tudo. Porque eu não tinha o hábito de fazer atividade física, eu não tinha o hábito de tomar água, eu não tinha o hábito de dormir cedo, eu não tinha o hábito de ler. E outros hábitos eu não tinha. E aí a base dessa mentoria está em 7 fundamentos. Josiane, você faz? Faço. Josiane, você faz 100%? Não. Josiane, todos os 7 fundamentos, cada um deles é 100%? Não. Porque a cada dia eu vejo que eu estou aprendendo. Tem coisas ali que eles já falaram, mas eu não dei a atenção devida, mas por causa da repetição, eu estou aprendendo. E aí, o que é que Deus faz? Deus é o centro dessa mentoria. Eles colocam isso sempre. Eles não se colocam. Não, é Rafa, é Lora, é Tata. Nós criamos, nós somos o bambambam. Não, eles colocam que Deus é o centro dessa mentoria. E o que é que Deus fez para essa estação? Trouxe agora mais uma etapa chamada Time dos 12. Quando eles começaram a anunciar Time dos 12, a minha mente ela é muito rápida em responder. Muitas vezes, negativamente. Só que eu também já aprendi que quando ela diz um não, eu vou observar e prestar atenção se realmente aquele não é válido ou se ele quer me vender. Sabe por que o cérebro vende muito o não? Porque o cérebro ele quer conforto. Ele não quer gastar energia. E quando nós estamos criando um hábito, nós estamos fazendo com que o cérebro gaste energia. Quando o hábito fica automatizado, aí o cérebro agora gosta. Já observou? Quem não gostava de fazer atividade física, hoje faz, não é mais um peso. Quem não tinha o hábito de tomar água, e por falar nisso, quem não tinha o hábito, hoje toma facilmente. Eu não saio de casa se não tiver minha garrafa. Ontem, quando eu ia para o consultório com o médico, e quando eu desci com a minha garrafa, eu desci com ela assim. Deixa eu levantar aqui. E quando eu olhei, eu digo, estou carregando um troféu. Aí eu disse, estou mesmo. E eu disse, mesmo, estou carregando. E eu saí mais ou menos assim, eu estava com a bolsa, e eu saí com uma garrafa assim, era uma garrafa de quase 1 litro, eu disse, é um troféu mesmo. Por quê? Porque quem não tomava meio litro de água, hoje
Quando quero tomar 3, eu não tenho mais a necessidade de tomar 3 litros de água, eu já tomei até 4, porque era necessário, devido ao cálculo que Rafa ensinou. Então, eu tinha que bater a meta de 4, eu alcancei, mas Rafa também já falou que tomar água demais também leva à morte. Então, tudo no equilíbrio. Então, eu saí de 4 para 3, então eu tomo de 2,5 a 3. Então, a água, quando eu carrego a minha garrafa, é o meu troféu, porque eu venci essa parte. Você pode? Você pode. Agora, o James Clear, que criou esse livro, ele criou do nada? Não. Quando Laura dá a aula, ela fala sobre um livro que alguém apresentou para ela, que é O Poder do Hábito, de um homem que eu até anotei o nome aqui, deixa eu ver o nome dele, é Charles, não sei falar inglês, mas é Charles Dung, alguma coisa assim. Quando ela leu esse livro, o que foi que esse livro fez com Laura? Ela rompeu, porque ela era sedentária, além de ser sedentária, ainda criticava, quer dizer, julgava as pessoas que corriam. Aí ela hoje prova do que ela julgava, ô glória a Deus. E aí, de imediato, quando ela leu o livro, ela disse que tem que ser hoje. Ou seja, não é para amanhã. E o livro de Hábitos Atômicos, ele traz um exemplo de 2 pessoas que estão fumando. Aí uma pessoa vem, eu acho que até Rafa já falou sobre esse exemplo várias vezes, e aí o que acontece? Uma pessoa chega para a pessoa, para o fumante, e diz assim, aqui um cigarro. Aí ele diz, não, que eu estou tentando, olha a fala, eu estou tentando deixar de fumar. Aí oferece para o outro. Aí o outro diz assim, eu não fumo. O seu cérebro, ele é cego. É por isso que nós precisamos da visão. Nós precisamos de ver algo. Você vai criar o seu hábito, tornando ele fácil. James Clear fala sobre isso. Torne fácil. Como é que eu vou tornar fácil? Laura, eu sempre vou ter que repetir os mentores, porque os mentores têm a base da mentoria nesse livro. Então, o que é que Laura dizia? Bote a roupa de academia, dizia, pronto, que exagero. Olha a minha mente, sempre querendo vender o contrário. Tati fala na aula da mentoria, ela diz assim, o dia começa no dia anterior. E eu, quando ela disse isso, me chamou a atenção. Então, todos os dias, eu já deixo o meu balcão da cozinha pronto, com 1 litro de água com sal, eu já deixo 400 ml de água na chaleira, num bulizinho, na verdade, já com um pouquinho de sal, para quando eu me acordar, enquanto eu preparo o meu chá, o NRG, com o herbal, enquanto eu estou preparando esse, o fogão já está esquentando a água, já vou cortando o limão, preparo a minha primeira água com sal, limão e água morna, enquanto eu estou na leitura de 4 horas, eu já estou tomando ele, e, consequentemente, também, isso se chama o quê? Empilhamento de hábito. Está no livro de Hábitos Atômicos. Enquanto eu estou ouvindo uma leitura de 4 horas da manhã, surpreendidos por Deus, e nós estamos sendo surpreendidos, se eu fosse você, se esforçava e vinha para a leitura, porque nesse livro estamos aprendendo a adorar mais o Senhor, conhecer mais o Senhor, ter intimidade com mais o Senhor, você vai ter palavras para colocar na sua oração para o Senhor. Então, está lá, enquanto a Ceni está lendo, está lá eu tomando a minha aguinha de limão com sal, já estou sentindo, já não está mais... Irmã, e o sabor? Para mim, o sabor já está ficando agradável. Olha o que eu estou dizendo, está ficando. Significa dizer que os primeiros dias foram difíceis, mas hoje eu já faço até assim nos lábios. Eu lambo os beiços, né, os lábios, porque a água está ficando saborizada. Então, quando a minha mente quer vender algo contrário, eu não deixo mais ela vender. Eu vou rebater ela para que a minha mente entenda. Então, então, quando eu chego no clube, eu já tenho tomado o meu chazinho. Como hoje eu não fui para a minha atividade física ainda, porque a minha mente também quis vender. Vá hoje não, você deu aula no clube, você vai trabalhar, o seu dia vai ser... Eu digo, mente, é verdade, eu vou trabalhar e etc, 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 mas a atividade física também conclui. E no time dos 12, Rafa
passa uma atividade, um exercício para a gente, que eu disse, ai, meu Deus do céu, fazer isso e isso. O que aconteceu? Foram 40 dias desse exercício que Rafa passou. Nesses 40 dias, esse pequeno exercício que ele passou, eu fui ver a importância de cada um. Gente, eu fiquei pensando, digo, meu Deus do céu, é 30 segundos de um exercício que ele pede um outro exercício, que eu não vou falar porque a gente assina um documento que a gente tem que manter sigilo, porque eu lhe convido a participar da turma 4, estamos na turma 3, e o que aconteceu? Quando eu não posso ir para a academia, eu já tenho o exercício pronto para fazer em casa. Então, não tem como o meu corpo assim, hoje não. Eu digo hoje sim, e vamos lá. E se você falar, eu vou aumentar a carga. Então, do exercício que é 30 segundos, hoje eu já consigo fazer 1 minuto e meio. É fácil? Não. Mas eu estou conseguindo porque desde que Rafa ensinou, o que foi que eu fui fazendo? Eu fui aumentando. Hoje eu posso aumentar 1 segundo. Olha, hábito atômico, é pequenininho. Mas o que é 1 segundo? É 1 segundo para construir o segundo, para construir o terceiro segundo, para construir o quarto segundo, para construir o 5. Hoje eu consigo fazer 1 minuto e 30. Ou seja, eu já aumentei 1 minuto quando o Rafa só pediu 30. Entendeu agora? Então, está chovendo muito. O dia está muito curto para fazer isso. O dia não está curto, porque 24 horas, Deus não diminuiu hoje para 23 horas. Hoje, dia 7 de maio de 2026, só vai ter 23 horas. Não, permanece 24. Eu é que coloquei coisas e que agora estou dizendo que o tempo está curto. Não, o tempo é o mesmo. Eu só preciso administrá-lo. Então, o que acontece? Então, James Clear, por que ele escreveu o livro? Aí você quer pular. Aí eu chamei uma pessoa para a gente ler junto. Aí ela lendo, e todo dia a gente está fazendo a parceria de responsabilização. Aí eu coloco, li tantos minutos, li tantas páginas. Aí ela fez assim, eu pulei isso, depois volte e leia. Mas não precisa, digo, volte e leia, porque se o autor colocou, eu leio tudo, viu, gente? Eu leio até, já a gente precisa disso? Precisa. Eu leio até a ficha catalográfica. Para quê? Para saber se o autor está vivo, qual foi o ano que ele escreveu, onde foi que ele escreveu, porque C.S. Lewis, ele é da Inglaterra, ele foi, né, porque ele já morreu. Então, a visão dele é diferente da visão do Brasil. Que ano ele escreveu? Como ele escreveu? Por que aquelas palavras? Por que Davi diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor? Porque ele estava vivendo numa época que tinha pastor, porque ele era pastor de ovelhas. Mas hoje eu não preciso dizer que Deus é o meu pastor, eu posso dizer que Deus é o meu pai, porque é assim que ele é. E eu estou desmerecendo Davi? Eu não estou desmerecendo Davi. Davi falou que ele é meu pastor e nada me faltará. Me faz deitar em pastos verdejantes. Eu não tenho pastos, porque eu não estou no campo, mas ele me faz repousar numa boa casa, num bom trabalho, numa boa família, numa boa comunidade. Eu trago as palavras de Davi para a minha realidade que eu estou vivendo hoje. Hábitos atômicos. Então, ele escreveu porque ele praticava um esporte de beisebol e ele levou uma tacada. Eu não vou contar a história, você vai lá e lê, ou então relembra, mas só para dizer que ele sofreu um acidente, e porque ele sofreu um acidente, ele parou de ser quem ele é. E aí, na página 4, eu até marquei, na página 4 diz assim, ele estava determinado, olha a palavra, estava determinado a não deixar a lesão do acidente, a lesão me derrubar. Mas houve mais do que alguns momentos em que me senti deprimido e subjugado. Então, ele daqui está falando também das emoções. O que você e eu também passamos com nossas emoções? Tem dia que você não quer ir, tem dia que você está triste, tem dia que o seu familiar não lhe ajuda. Olha o que ele diz. Aí, na página 5, ele diz assim, depois de 1 ano, não foi no dia seguinte, não foi dentro dos 60 dias que eu vivi a mentoria que eu alcancei o meu peso desejado. Eu sei que nem todo mundo que entrou na mentoria entrou para eliminar peso.
Mas, no meu caso, eu entrei para eliminar. Perder, jamais. Essa palavra não está mais no meu contexto. Por que perder? Porque o nosso cérebro... Eu estava lendo uma pessoa da área da neurociência. O nosso cérebro, ele foi formado para não perder nada. Então, quando ele perde alguma coisa, ele vai lutar para buscar e reconquistar. Eu digo, pois ele não vai reconquistar meu peso de jeito nenhum, não. Então, eu não digo, eu perdi 23 quilos. Eu eliminei. Mas, Joseane, a palavra faz sentido. Por que que o Salmo 119 tem 170 versículos e a grande parte dos versículos é falando sobre a palavra? A palavra, porque nós temos que valorizar a palavra de Deus. Então, uma palavra, ela muda o contexto. Então, eu eliminei. Quando eu estava na mentoria, e Laura falando, Tati falando, o livro Milagre da Manhã diz, você precisa dizer 5 frases. Eu anotava e eu dizia, eu sou magra. Mas eu dizia olhando no espelho. E quando eu olhava no espelho, eu estava gorda. Eu estava sem pescoço. Eu estava um botijão de gás. Mas a minha mente, eu estava dizendo para ela, eu sou magra. E veio a mentoria de finanças, então eu dizia, eu sou magra, eu sou rica, eu sou próxima. Eu fui agregando frases, porque eu estava recebendo informações. Então, eu sou magra, continuarei magra, permanecerei magra. Uma vez a minha irmã chegou, minha irmã de sangue, e disse assim, mulher, tu tá tão magra que tá chupada. Eu, pois não é? E eu quero ficar assim? Porque assim eu estou bem? Não, mulher, tu tem que melhorar mais. Eu digo, eu vou melhorar para lhe agradar? Aí ela ficou sem resposta. Porque eu aprendi também na mentoria que quando for necessário eu calar, eu calarei a quem tem que ser calado. E quando não, quem se cala sou eu. Então, James Clear, ele diz, depois de 1 ano de determinação, consegui retornar ao time do colégio como sênior. E olha só o que é que ele diz, mas raramente estava no campo. Como assim? Ele quer voltar para o campo, ele quer ser jogador e raramente ele voltava. No total, joguei 11 ciclos de beisebol na Liga Colegial Principal do Ensino Médio, pouco mais do que uma única partida. Uma única partida. E aí ele continua, aí ele vai dizer como ele criou esses hábitos. Ele criou a partir dele? Não. Ele pegou aquele livro, O Poder do Hábito, que foi o start na vida de Laura, e ela hoje é uma maratonista. Por quê? Porque ela entendeu que tem que ser já, tem que ser naquele momento. E várias pessoas, como ela fala, que tinha o conhecimento, não, você não consegue ir para fazer tantos quilômetros. E ela dizia, eu não aceito isso. Falou com o esposo, meu filho, eu preciso encontrar alguém. E foi encontrado alguém que disse ela que ela podia, e pegou na mão dela. E ela fez a parte que competia a ela. A pessoa que pegou na mão, deu a luz, deu o caminho, mas ela fez a parte dela. E você está fazendo a sua parte ou ainda continua justificando? Não estou perdendo peso porque eu não posso comprar um cheque, eu não estou perdendo peso porque meu marido não me ajuda, não estou perdendo... Para! É você que constrói o seu caminho. O Salmo 1 diz assim, não se assente na roda dos escarnecedores. Não pare no caminho dos pecadores. Não estou dizendo que o seu esposo ou seu familiar é um pecador, mas o que você está ouvindo deles? Eu sirvo em vários departamentos na minha igreja. E tem comida e está tudo bem. Mas sou eu que decido o dia que vou comer e o que comer. Porque sou eu que cuido de mim. Ninguém vem pagar minhas contas. Ninguém me ajuda a me levantar no dia que eu não quero. Ontem mesmo eu estava na academia, mas eu não queria fazer. E eu já comecei a conversar com a minha mente rindo. Digo, pois é, não quer fazer. Mas lembre-se, vai fazer.
você querendo ou não. Aí o ombro doía. Aí eu dizia, pois é, doendo ou não, vai fazer. Porque já vem com dor e sai no final da academia sem dor. Lora, quando dá a aula, ela assim, olha, bote a roupa da academia e vá para a academia. Gente, eu fiz isso. Eu fiz, não para desafiar Lora, mas para me desafiar, porque naquele dia eu não queria ir. E fui. E o resultado, eu fiz atividade física sem querer, mas eu fiz. Então, como você vai construir um hábito? Ele também fala, e eu achei interessante, você desconstruir o mau hábito. E como é que você desconstrói um mau hábito? Tornando ele o contrário do que você quer construir do bom hábito. O bom hábito, você vai tornar as coisas visíveis. Não tomar água, tá aqui, ó, ela tá me olhando. Então, se ela tá me olhando, eu tenho que ajudar essa líquido descer. Torna fácil, então eu tomo água. Os meus suplementos já ficam aqui perto de mim. Então, nem sei se as pessoas estão lá observando, mas está lá eu. Enquanto está tendo a leitura, lá vai. Lá vai entrando os suplementos. José, para que suplemento? Porque eu aprendi na aula que nem tudo que a gente come, nós vamos absorver os 100% do nutriente do alimento. Rafa falou 8 ovos. Aí eu fiquei pensando, digo, não, Rafa, 8 não, para mim não. Mas que eu já como 3 ovos, que eu já como 4 ovos, já. Mas eu digo, mas... E era a Rafa falando lá, e eu pensando, não, Rafa, 8 ovos é muito. Mas para mim, para ele não, e tá tudo bem. Eu não comia muita carne, mas tanto eu ouvi, eu já consegui aumentar um pouco a minha meta. Aí eu disse, jamais eu vou convidar a Rafa para comer aqui em casa. Era a Rafa falando, se você me convidar, na minha casa é muita carne. Eu dizia, ah, pois, Rafa, aqui você não vem, não. Não vem. Por quê? Porque eu não vou conseguir alcançar ele a bater a meta dele. Simples assim. Mas eu posso convidá-lo, vamos para uma churrascaria, e lá ele vai fazer o que ele faz. E está tudo bem. Porque você e eu precisamos valorizar a quem nós estamos dando crédito. Simples assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu li Hábitos Atômicos, eu vi a necessidade de voltar e ler outros livros que vêm agregar o meu conhecimento. Então, onde é que está a base desse livro? Eu coloquei aqui para vocês. Por que hábitos atômicos? O autor vai explicar que hábitos são atalhos que o cérebro cria para economizar energia. O termo atômico refere-se a pequenas mudanças que, quando repetidas, geram resultados grandiosos e exponenciais. O que é exponenciais? Vai aumentando, você vai empilhando. E engraçado que ele fala de juros compostos. Aí, lembra quem? Falou em dinheiro, falou em lucro, falou em prejuízo, falou em finanças, a primeira palavra vem Rafa. Na minha mente vem Rafa, porque eu fiz a mentoria de finanças. E tudo isso ele vai dizendo. Então, juros compostos. O que é juros compostos? Juros cumulativos. Você vai acumulando, acumulando, e a pilha vai aumentando. Como o meu cérebro, e o seu também é visionário, eu criei a imagem de subir uma parede. Como é que sobe uma parede? Cava primeiro para baixo, faz seu alicerce. Onde é que está o meio e o seu alicerce? Lá na mentoria. Na mentoria, ele coloca a base. Colocou a base. E a base, para ser feita de uma parede, precisa de quê? 3 coisas. O granito, que é a pedra, o cimento e a água. Mistura, faz a base. Vai construir um prédio, precisa de mais uma coisa, de ferro. E aí vai começando, tijolo após tijolo. E entre um tijolo e outro, tem o cimento que dá a liga. Então, o que é que eu e você está precisando para construir o que tem que ser construído? Eu já construí todos os meus hábitos? Não. Eu estou em processo de construção. Eles me levaram, eles me deram o caminho, eles me deram o start de criar o hábito da leitura. Então, eu leio. Hoje eu não só leio mais um livro, eu estou lendo Ser Surpreendido por Deus, eu estou lendo, de novo, Hábitos Atômicos, eu estou lendo o livro do curso da mentoria que a professora está ensinando, e eu lhe incentivo a ler o livro maravilhoso,
Picos e Vales. Esse livro é fininho e é tremendo. Picos e vales na sua vida. E o livro, não vou falar do livro, mas ele vai lhe ensinar como você viver no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Ora, você está lá em cima, ora, você está lá embaixo. Quando você está no vale, como é que você vê a vida? Quando você está lá no pico, lá no alto, como é que você vê a vida? Como você vai solucionar? O que é que Rafa fala? Ele fala de você ressignificar. Gente do céu, parece que tem dia que as coisas vêm assim para me provocar, para ver se realmente eu estou em um processo de mudança. Um dia desse eu fui fazer o café, gente, eu bati e derrubei o pó. Olha, foi pó esparramado para tudo que é canto. Foi o que eu fiz, de imediato, eu comecei a rir. Outra época não era assim, não. Não era. Eu ia reclamar, eu ia murmurar, eu ia falar, e blá, 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 blá. Quando eu disse, eu digo, que coisa linda você cair na hora errada, meu querido. Olha a hora que eu ainda vou trabalhar, querido, mas não tem problema. Peguei o pano, apanhei o pó, joguei o pó fora, botei outro pó, fiz o café. Beleza? Tudo bem. Ressignificar o que pode ser ressignificado. Eu era perfeccionista, mas eu entendi que perfeccionismo também é orgulho. Quando eu li isso de um autor, eu fiquei chocada. Eu disse, eu tenho que ler de novo. Então, não vai dar para dizer tudo. E outra coisa que esse livro fala, a identidade. Identidade é algo fundamental para mim e para você. A sua identidade está legal? É essa a identidade que você já construiu, que você quer? Ou você quer modificar algumas coisas? Porque ele fala isso no livro. E eu coloquei aqui. Outra, ele fala de metas e sistema. O que é sistema? O sistema que ele fala é o processo, é o passo a passo. Você tem que olhar para a meta? Sim. Eu tenho uma meta a alcançar. Mas se eu ficar só olhando para a meta e esquecer de como é o passo a passo, o dia a dia, eu não vou chegar na minha meta. Para eu chegar na minha meta, eu preciso fazer o passo a passo. Eu ainda tenho dificuldade nas finanças? Tenho. Eu tenho coisa que preciso romper? Tenho. Mas eu não entendi o que é que está me travando. Eu não consegui ainda entender, mas eu vou entender o que é que está me travando para eu avançar em coisas que Rafa já ensinou. Eu ainda... E percebo que é a falta do conhecimento que está me atrapalhando a eu avançar. E aí ele diz assim, mudança de identidade. Eu já vou começar a fechar porque o tempo já encerrou. Mudança de identidade. Esse é o ponto central do livro. A verdadeira transformação ocorre, preste bem atenção, a verdadeira transformação ocorre quando deixamos de focar apenas no que queremos alcançar e passamos a focar em que queremos nos tornar. O que você quer se tornar? Laura quis se tornar numa corredora. Ela conseguiu. E você? O que você quer conseguir? A identidade é definida como o seu ser que se repete, repete, repete. E aí vem as 4 leis. Por aqui eu encerro para cumprir o tempo. Obrigado por você ter ficado por aqui. Nós temos mais para desenrolar o tapete e o tecido. Pai, obrigado por tudo. Nós queremos abençoar. Espírito Santo, traz luz aos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Fala com cada um deles, Espírito Santo. Assim como você fala comigo, você me corrige, você me exorta, mas também você me dá os parabéns. De vez em quando, ele diz, parabéns, minha queridinha. Continue, avance. Pai, obrigado pela vida dos nossos mentores. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau!